1 Coríntios, capítulo 16. Deixa aberto aí, mas vamos... O que estava acontecendo aqui um pouquinho, do que estava se passando nessa igreja. Aqui, eu vou especificamente trabalhar nessa noite, compartilhar com vocês o versículo 13. Depois, versículo 13. Mas o que estava se passando então aqui? Um breve resumo de Paulo chegando a Corinto, na sua segunda viagem missionária, por volta aí do ano 50, então ali ele iniciou uma igreja, né, anunciou o evangelho, fez uma liderança, e depois foi para outro lugar. Então, com o passar do tempo, né, chegou ao conhecimento de Paulo um relatório. Pessoas levaram a ele um relatório do que estava acontecendo naquela igreja. E o relatório que ele recebeu desagradou muito a Paulo, porque ele esteve em Corinto, fundou a igreja ali e anunciou a mensagem do evangelho para aquela igreja. Mas com o passar do tempo, então ali, chegou até ele, algumas pessoas levaram até ele, que estava acontecendo algumas coisas dentro da igreja. Alguns momentos, a igreja estava passando por alguns momentos de crise. Coisas muito sérias estavam acontecendo na igreja de Corinto. Imoralidades, conflitos, conflitos até entre irmãos, litígios, um irmão querendo colocar outro na justiça, problemas nos casamentos, muitas dúvidas em relação ao que ele tinha pregado, que Paulo tinha anunciado, muitas dúvidas, muitos questionamentos, a ponto até de ter divisão na igreja. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, e outros diziam que era de Jesus. E acredito que Paulo escreveu essa carta com muito pesar no seu coração, porque muitas coisas estavam acontecendo aí. E ele nos deixa, além disso, Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande com a igreja de Corinto aí. Eu quero só ter aqui. Por que ele escreveu essa carta aqui? Sabe? Paulo achou necessário expandir esse conselho, para tentar fazer com que a igreja assumisse uma posição espiritual mais sólida, mais consistente, mais forte, mais resistente. Que eles não perdessem o foco, não perdessem aquilo que Paulo tinha semeado no coração deles, que era o evangelho, era o poder de Deus. Que eles não perdessem essa essência. Mas, por muitas coisas, eles acabaram perdendo isso. Então aqui, nessa noite, Paulo faz aqui, então, dá algumas condutas, faz uma exortação de algumas condutas, para resolver um pouco essas questões, ou na maioria das questões, porque ele queria estar presente ali, mas em virtude dos problemas ser muito grande, ele não pode estar presente, porque o ministério dele em Éfeso estava crescendo a todo vapor. E ele tinha que ficar lá. Tinha muitas coisas para fazer. Então ele teve que escrever uma carta. Teve que escrever para essa igreja. Então ele deixa aqui uma exortação aqui. Muito, muito forte. E se tratando de igreja local aqui, gente, como nós, como igreja, comunidade cristã, de Encantado, esse ano foi um ano assim de alguns conflitos, algumas dificuldades, muitas coisinhas andaram acontecendo nesse tempo. Parece que o diabo está querendo roubar a essência da igreja, a unidade, está querendo roubar a alegria da igreja, está querendo roubar o amor da igreja, está querendo roubar o comprometimento dos irmãos em relação à igreja. Sabe, parece que está um espírito de, sabe, o diabo está vindo com muita força.
E a gente tem sentido isso. Tem sentido isso. Né? Então, por isso, eu quero trazer essas exortações aqui que Paulo, diante de tudo que aconteceu com essa igreja, ainda ele fala aqui para eles, então, ó, sede vigilantes, a partir do 16, 13. Sede vigilantes. Por quê? Paulo já tinha falado também para eles da volta de Jesus. Eles tinham conhecimento que Jesus ia voltar. Paulo tinha anunciado a morte e a ressurreição de Jesus, e que Jesus ia voltar. Então ele fala, olha, ficam vigilantes. O que é ficar vigilante? É ficar atento, né? Preparados. Então a primeira exortação que fala, sede vigilantes. Aqui. Gente, Jesus está voltando. Será que nós estamos preparados para a volta de Jesus? Nós temos que estar preparados. Será que Jesus vai se agradar da minha vida? Está se agradando da minha vida? Será que estou realmente preparado para ir com Jesus? Será que as minhas atitudes vão passar diante de Jesus? Vão ser aprovadas diante de Jesus? Diante da volta dele? Com a proximidade da volta de Jesus, então nós precisamos estar preparados e, portanto, vigilantes. Jesus já falava lá em Mateus 24, 42, diz, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ninguém sabe. Qualquer momento Jesus pode estar voltando. E como é que está a minha vida? Será que eu vou subir? Vou com ele? É um momento para a gente refletir. Mesmo o que estava acontecendo com a igreja de Corinto, ainda Paulo deixa essa exortação para eles. Olha, permaneçam vigilantes. O que eu falei para vocês vai acontecer. Jesus morreu e ressuscitou, ele está vivo. E ele vai voltar. Falou? Estava falando para a igreja de Corinto. E é bem atual. E Jesus está próximo, os sinais estão acontecendo. Parece que o povo de Deus está numa sonolência espiritual, não está preocupado com isso. Que Jesus disse que ele vai recolher a sua igreja lá, sem mácula, purificada, santa. E aí como é que fica a coisa? Como é que fica esse negócio? Como é que nós vamos estar diante de Jesus? Como é que Jesus vai nos encontrar? Lucas 21, 36 diz, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem, Filho de Jesus. Nós temos que continuar, até Jesus não voltar, temos que continuar perseverando, temos que continuar a nossa caminhada cristã, fazendo o que Jesus tem nos ensinado, pelo menos tentar fazer, porque muitas coisas a gente tem deixado a desejar. E nós temos que fazer. Principalmente fazer discípulos. Fazer discípulos. E ensinar esses discípulos a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Vamos continuar com a visão da nossa igreja, até Jesus voltar. A igreja tem uma visão. E tem uma missão também. Então nós temos que ficar focado nessa visão, e focado principalmente em Jesus, porque ele, a qualquer momento ele pode, um piscar de olho, pode aparecer, e aí não tem segundo turno, é uma chance só, aí não vai ter segundo turno. Então eu quero ir logo, eu quero ir, nessa volta, que na outra vai ser complicado, né, quem ficar. Então que nós possamos estar vigilantes, porque as coisas estão acontecendo aos nossos olhos, e se confirmando cada vez mais o que está escrito. Então nós temos que estar vigilantes. Segunda exortação,
que é muito mais forte ainda. Permanecei firmes na fé. Sabe, os coríntios, foram bastante instáveis, pois diante de todos os conflitos que estavam acontecendo, eles não haviam amadurecido suficientemente. Por isso que eles fraquejaram na fé. E, por incrível que pareça, também tem muitos cristãos que estão fraquejando na fé. O diabo está roubando o nosso tempo. Está roubando, sabe, está tirando o nosso foco pelas coisas do Senhor. O diabo quer que nós enfraqueçamos. O diabo quer que nós esmoreçamos na fé. O diabo quer que nós não acreditamos nas promessas de Deus. O diabo quer que nós não lemos a palavra. O diabo quer que nós não se ajoelhemos na presença do Senhor. O diabo quer muitas coisas, que nós não chegamos próximo do Senhor. Por isso que muitos cristãos não são abençoados, fraquejam na fé, e a ponto até de abandonarem a fé, abandonarem principalmente até Jesus. Precisamos ser perseverantes, ter ânimo e uma fé extraordinária. Eu queria ter a fé de Abraão. A fé de Abraão, de Daniel e aqueles os coleguinhas deles, de Abraão quando Deus pediu um filho em sacrifício. Cara, pensa bem, vamos pensar bem aqui. Alguém entregaria seu filho para ser sacrificado? Ninguém entregaria, nem eu não entregaria. Mas Abraão, com a fé tremenda no Deus, ele entregou, ia sacrificar Isaac. No momento que ele ia sacrificar Isaac, Deus falou com ele: não faça isso, Abraão. Olha a fé que ele tinha no Senhor. E quando Daniel foi colocado naquela cova de leões, e naquela fornalha com os outros colegas, se Deus quiser, Ele vai me salvar. E a gente sabe pelo relato da palavra o que aconteceu com Daniel. Eles não foram, nem um cabelo foi queimado naquela fornalha, por causa da fé no Senhor. Eles acreditavam no Deus que eles criam. É o mesmo nosso Deus, gente. É o mesmo. Por que às vezes a nossa fé é tão fraca diante das dificuldades? Jesus estava no barco com os discípulos e de repente veio uma turbulência ali, eles ficaram com tanto medo, mas Jesus estava ali. Por que a gente fraqueja às vezes na fé? Nós não podemos fraquejar, nós temos que... É isso que o diabo quer. É isso que o inimigo quer. Quer ver o cristão para baixo, desanimado, sem perspectiva de vida, sem esperança. É isso que o diabo quer. Fazer com que tu fique para baixo, sabe, abatido. Muitas vezes com o coração aflito por certas coisas, sabe? Coração pesado, é isso que o diabo quer. Que tu não chegue na presença de Deus. Além disso, da fé de Abraão, mas ele foi um homem também de muita persistência. Em relação ao reino de Deus, nós temos que ser persistentes também. Eu tenho que estar no coração, né? Tem que estar persistente, eu tenho que buscar. A gente sabe quando Jesus conta aquela parábola daquela viúva que foi diante de um juiz, né? Que o juiz julgasse aquela causa dela. Ela foi insistente a ponto de juiz, poxa, eu vou ter que jogar a causa dessa mulher, porque ela está me enchendo a paciência. E foi, né? E julgou por causa da insistência dela, né? Da persistência dela, da perseverança dela. Ele acreditava que podia acontecer. Além disso, Abraão então também foi um homem persistente e manteve os olhos do seu coração fixados no Senhor Deus. Sabe? Os olhos fixados. O nosso coração tem que estar fixado em Jesus. Não pode ser desviado. Se nós se desviar, vai vir coisas complicadas pela frente. Como eu disse, então nós precisamos depositar a fé incondicional nas promessas de Deus. Deus quer nos abençoar? Claro que quer.
Como nós vimos na mensagem do pastor Armando, domingo passado, Deus quer a salvação dos homens, de toda a humanidade. Não quer que nenhum se perca. Esse é o desejo de Deus. Que ninguém se perca, que todos estejam na glória um dia. Mas, por causa da dureza do coração do homem, acredito que muitos vão ficar para trás. E triste, separados eternamente de Deus. E quando nós depositarmos realmente essa fé incondicional, Deus vai nos acabar surpreendendo. Vai nos acabar surpreendendo. Então não basta começar bem a vida com Jesus. Sabe, às vezes quando tem aquela alegria da conversão, né? A gente fica alegre, fica empolgado, quer fazer muita coisa. Mas aí vem as dificuldades, o diabo já começa a colocar dúvidas, não é isso, não é bem assim e tal, não. E a gente acaba recuando, retrocedendo, né? Mas aqui diz o seguinte, aqui diz assim, mas é preciso manter-se firme nesse caminho até o final. Jesus mesmo disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Será salvo. A perseverança hoje do cristão, o segredo está na perseverança, na insistência de Deus. Com fé, vamos ter forças para prosseguir e dar continuidade na caminhada cristã em rumo às vitórias, em rumo às bênçãos do Senhor. Permanecer firmes. Paulo deve ter pesado muito para Paulo escrever essa carta. Nós ver depois na segunda também, vocês podem ler em casa, já foi um pouquinho menos, né? Já Paulo já teve, né? Teve que escrever de uma forma um pouco mais diferente, mas eles melhoraram, deram um progresso. Mas mesmo assim ele teve que escrever outra carta ainda, dando orientação para eles, o que eles deveriam fazer. Outra exortação aqui que Paulo diz: portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, o que ele está dizendo aqui? Ora, sejam homens corajosos e fortes. Diante das dificuldades, nós temos que ser fortes. Nós não podemos se entregar fácil. O que você tem que fazer? É colocar na presença do Senhor. Sermos corajosos. Sermos corajosos. Diante das dificuldades, problemas e as lutas da vida, é enfrentar tudo com coragem e força. Olha o que Deus disse para Josué. Josué, após a morte de Moisés, né? Josué ia comandar, ia dar continuidade de liderar o povo até a entrada na terra de Canaã. Então Josué conhecia, sabia quem era Deus, conhecia Deus. E olha o que Deus disse para ele aqui no versículo 1:9. Sê forte e corajoso. Deus falando para Josué. Não temas, não tenha medo, não temas. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Aonde quer que tu andares, então vai, seja forte. Eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu estou nessa caminhada contigo. Não esmoreça, não abaixe a guarda, não vacile, não deixe o diabo penetrar na tua vida, fazer que tu perca tudo esse trabalho. Não, tu te entregou para Jesus, agora tu é de Jesus. Não deixa o diabo comandar a vida, não deixa o inimigo comandar a tua vida, não. Nós somos de Jesus, nós temos alguém que é muito maior no nosso coração diante do inimigo. Olha, ser forte e corajoso. Vem Deus essa noite, fala, põe sonho, fulano, ciclano, eu estou contigo. A partir dessa semana eu vou estar contigo. Seja forte e corajoso. Vai vir as dificuldades? Vai, mas eu vou estar contigo. Não te espantes. Não te apavore. Eu vou estar contigo para onde é que tu quer. Aonde tu for, eu vou estar contigo. Vai ter alguém sempre ao teu lado para te estender a mão no momento que tu vacilar. Vai ter sempre alguém para te cuidar. Muitas vezes vamos tomar decisões que exigirão de nós coragem. Sabe? E às vezes é para os líderes.
Pastor, eu digo assim, não fique, para a gente não ficar bravo muitas vezes, que a gente tem que tomar decisão, e às vezes não vai conseguir conciliar todo mundo, vai ter unidade de todos, mas a gente tem que tomar decisões. Não vai agradar a todos, mas a maioria vai agradar. Pode uma minoria não agradar, mas às vezes tem que tomar decisões, que vão exigir coragem, vai exigir postura. Jeremias foi um homem desse, teve que se decidir sim, até pelo povo ali, pelo povo dele. O povo dele. E além disso, obedecer, mesmo que possa obedecer a Deus, mesmo que possa ocorrer mudanças. E ainda, lembrar que Deus está conosco, embora as circunstâncias indiquem o contrário. Não importa. Às vezes a gente tem que tomar decisões que às vezes vão contrariar algumas pessoas, vão fazer o quê? Eu tenho que tomar uma decisão. O importa é que eu obedeça a Deus, não aos homens, que eu tenho que obedecer a Deus e não aos homens. Mesmo que as situações, as circunstâncias vão ser contrárias às vezes. Não vai ser como a gente vai esperar que elas sejam. Precisamos ser corajosos em todas as áreas, mas é preciso ter muito mais coragem para ser diferente, para servir a Deus em um mundo de confusão teológica e moral. Nós podemos ser diferentes, sim, diante de um mundo que está aí. Paulo, quando escreveu essa carta lá, foi fundada a igreja em meio de uma comunidade totalmente corrupta, meio de imoralidade, prostituição. Foi fundada a igreja. Mas com o passar do tempo, claro, o inimigo começou a comandar, foi criando divisões. E hoje não é diferente, gente. A gente também olha o que a gente está vendo por aí, nas redes sociais, na TV. Quanta imoralidade. Quanta injustiça. E tantas coisas a mais aí, por aí afora. Mas nós temos que ainda ser diferentes. Jesus mesmo disse, sejam sal e luz. Puxa vida, olha, que responsabilidade. Por que Jesus falava isso? Poxa, sejam sal e luz. Mas como é que eu vou poder? Como é que eu posso refletir? Sair luz aqui da minha vida é sendo diferente, tendo condutas diferentes, se posicionando, como nós vimos no testemunho aqui, surpreendendo as pessoas, com a nossa conduta, com a nossa integridade, com a nossa honestidade. Então nós temos que viver com coragem, fortalecidos na graça do Senhor. E que nós possamos realmente ser cada vez mais ousados. Hoje nós precisamos de um espírito de ousadia. Principalmente para anunciar o Evangelho. Espírito de ousadia, de intrepidez. Para anunciar o Evangelho às pessoas. Vai doer? Vai, mas nós temos que falar a verdade. Não tem outro por onde. Tem que falar que está escrito. Eu tenho que falar. Tem que ser ousado. Olha, na palavra está escrito isso. Deus não concorda com isso. Então não posso fazer. Não posso fazer. Espírito de ousadia. E a gente vê cada vez mais o que o inimigo tem feito, gente. Então nós temos que estar atento a tudo. Tem que estar atento a tudo. E não podemos abaixar a guarda. Tem que manter sempre o escudo. O Espírito Santo diz que nós temos um escudo aqui, uma proteção, uma blindagem. Diz que as investidas do inimigo, para quem realmente está firme no Senhor, ela bate e volta, ela não vai te atingir. O Espírito Santo faz isso, faz aquela blindagem naquele que é de Jesus. Ele faz uma blindagem. Então todas as investidas do inimigo, elas batem e voltam. Elas não atingem. Então é por isso que nós temos que ser fortes, corajosos. Quarta exortação. Façam tudo com amor. Acredito que isso seja um pouco mais pesado. Fazer tudo com amor.
fazer tudo com zelo. E não é fácil. E principalmente tratar as pessoas com amor. Com o coração totalmente disponível, voltado para esse amor de Deus. Mas ele diz aqui, façam tudo com amor. Então nós temos que fazer. E dentro desse contexto de amor, eu vejo, tem sentido, eu não sei, mas a gente tem sentido, alguns sabem, é que há uma falta de... Dentro do amor envolve perdão também. Envolve o perdão. Como é que eu posso ter amor se no meu coração está cheio, às vezes, de ódio, de rancor, que eu não consigo nem perdoar o meu irmão? Como é que eu posso demonstrar amor? Sei lá, estou com o coração pesado, não consigo me libertar. Mas meu irmão me disse isso, vou lá, não consigo perdoar ele, ou eu estou certo, eu vou ficar na minha causa, eu estou certo e pronto. Puxa, faz tudo com amor, é o amor, perdão. Não deixe o coração pesado, se libera disso. Não fique com o coração ali, né, cheio de rancor, da vida amargura. Cara, Jesus vai voltar, a gente não sabe quanto tempo nós temos. E Ele quer os seus totalmente prontos, preparados, né, imaculados. Eu acredito que Jesus não vai com alguém com o coração tão duro, tão pesado, a ponto também de não poder assim se humilhar, não reconhecer realmente que pode ter errado, não está, mas puxa, vamos terminar, vamos fazer as pazes, vamos dar continuidade. Eu quero ir para o céu e todos vocês querem ir também. Por que eu vou estar querendo ter conflito com os irmãos? Não, eu quero ir para o céu, então nós queremos ir junto. Jesus é o único, é o único rei. Façam tudo com amor. Então, porque Jesus demonstrou o seu amor por nós por meio da sua própria morte. Mas, graças a Deus que Ele está vivo, né? Graças a Deus que Ele está vivo. Sabe, nós estamos chegando ao final do ano. A gente, como disse, Deus foi misericordioso até aqui conosco. Tivemos momentos bons, momentos ruins. É o momento de a gente fazermos uma avaliação. De eu trazer um conceito. Hoje nas escolas, no final do ano, às vezes ficava até ansioso para a gente saber que nota a gente ia receber, né? Agora não é mais nota, é conceito. É conceito que se recebe? Não sei, parece que você pode me confirmar, as professoras. Tem os dois? Tem nota também? Eu preferia sempre a nota. Porque aí tu saberia o teu grau de conhecimento. Puxa vida, um pouquinho tu tinha, né? Mas eu sempre pegava recuperação, né? Já sabia, né? Matemática, fiz essas coisinhas, mas eu pegava português. Mas eu passava. Né? Mas o conceito agora, que conceito dá para a tua vida espiritual nesse ano? Vá para casa, avalie, faça a avaliação. Que conceito tu dá? Bom, mais ou menos, regular? Conceito nos seguintes critérios, nos seguintes eventos, né? Quanto ao culto, como é que está? Como é que vai ser? Como é que foi a minha frequência nos cultos? Como é que foi a minha frequência na célula? Como é que foi a minha frequência no encontro de oração? Como é que foi a minha frequência nos eventos da igreja? Ou como é que está o meu conceito com Deus? Será que Ele vai me aprovar esse ano? Será que eu fui um filho obediente? Façam. Sabe? Hoje à tarde eu
Fiquei muito ansioso, fiquei muito agitado. Depois a Adri saiu um pouco, ela foi convidada para um aniversário da esposa do meu patrão. E eu fiquei em casa sozinho, porque às vezes eu gosto de ficar um pouquinho, né? E fiquei, sabe, eu ficava falando sozinho, porque sabe, uma coisa, eu estava preocupado. Até como é que eu iria falar para a igreja, como é que, sabe, às vezes a palavra de Deus toca muito no coração da gente. E isso foi que nem um balde de água fria para mim. Eu tenho que mudar muitas coisas também. Tudo muda quando você muda. Se eu mudar, puxa, eu posso mudar muitas coisas. Mas eu tenho que mudar, eu tenho que começar. Alguém tem que começar a mudança. Alguém tem que começar a mudança. Então, assim, essa eu quero deixar. Façam essa avaliação. Veramente, será que, pô, se Deus se agradou da tua atitude como filho durante esse ano de 2018, que está finalizando, temos poucos dias ainda. Faça essa avaliação. Esteja firme, então, na presença de Deus. Não descuide da sua vida espiritual. Não olhe para as dificuldades. Não desanime. Que sejamos ousados, pois Deus está conosco. Isaías 41:10 diz lá: não temas. Porque, de novo, olha Deus falando aqui para mais um profeta. Cara, esses profetas de Deus passaram por tanto sacrifício. Não chega nem a 5% do que nós. Passaram por tanta opressão, por tantas circunstâncias. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aí no versículo 13 ele diz lá: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Então é isso. Deus está aí, está ao teu lado. O Deus que falou também para Isaías aqui é o mesmo nosso Deus. É o mesmo nosso Deus. Então ele diz aqui: não precisa te apavorar. O diabo vai vir contra a tua vida, sim, vai vir. Mas tem alguém que está aqui ao teu lado, está te confortando, está te dando força de disposição, está te encorajando para a batalha. Não temas. Eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Eu vou estar a teu lado. Não importa o que vier, eu sou o teu Deus. Amém, gente? Amém. Amém. Então era isso que eu queria compartilhar com essa breve palavra, compartilhar com os irmãos nessa noite. Realmente, né, ainda falta um tempinho, alguns dias para terminar o ano, né, mas, né, apesar de tudo, Deus se mostrou misericordioso. Né? Apesar de tudo, apesar de a gente ainda termos as nossas deficiências, né, às vezes nos nossos deslizes, mas Deus está tendo misericórdia. Então que possamos mudar essa realidade. Né? Deus quer mudar essa realidade. Então, que a igreja, né, não perca, volte a ser unida, volte a ter o amor, volte a ter, né, paixão pelas pessoas. Né? Que a igreja seja realmente movida, né, pelo desejo, que as pessoas tenham paixão pelas coisas de Deus. Né? Que o seu povo tenha compaixão, possa voltar seriamente para o Senhor. Né? Possa realmente dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível, Senhor. Eu estou disponível. Venha o que vier, eu estou nas tuas mãos. O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Aonde tu quer me colocar? O que eu posso fazer? Eu estou aqui. Quero ajudar também, quero estar disponível. A realidade pode ser diferente. Deus pode mudar a sorte. Pode mudar a nossa realidade. De cada um de vocês. Então eu peço também pela igreja, também que vocês continuem orando pela igreja também. Porque nós precisamos estar em unidade, gente. Precisamos estar em unidade. E fazer tudo com amor também. E permanecer firmes, porque nós recebemos, né, a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Né? Porque um dia nós estaremos com Ele no paraíso. E Ele diz para nós que nós temos que ficar firmes. Independente das circunstâncias, independente do que acontecer. Nós não podemos esmorecer.
Porque nós sabemos que tem alguém que está andando ao redor. Né? Está pronto para qualquer vacilo de um cristão, de um filho de Deus vacilar, ele pode entrar e comandar a festa. Né? E aí pode ser tarde demais. Né? Aí depois venha, né? Ah, pastor, aconteceu isso, aquilo. Né? Que não, né? Então, que ninguém desanime, apesar das dificuldades. Né? Eu te ajudo, que Deus está falando para nós. Né? Eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te estendo a mão. Eu sou aquele que te acalenta. Eu sou aquele que te dou consolo. Né? Eu sou aquele que põe a comida na tua mesa. Amém, gente? Amém. Vamos orar então, gente? Querido amado Pai, ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque apesar das circunstâncias, Senhor, apesar de todas as dificuldades, Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és o nosso Senhor Todo-Poderoso, Senhor. Ó Deus, e nós venho a Ti nesse momento, pedindo também pela igreja, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite, pedindo perdão, Senhor, pelas vezes que nós erramos contra Ti, Senhor, pelas vezes que nós não Te obedecemos, ó Pai, pelas vezes que nós vacilamos, Senhor, e demos chance para o inimigo entrar, Senhor Deus amado. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, para que realmente nós possamos voltar àquele primeiro amor, Senhor. Que a Tua igreja possa voltar a ter unidade, Senhor. A ter amor, Senhor Deus, por Ti, Senhor, especialmente, Senhor. Ó Deus, que a igreja, ó Deus, possa ser fortalecida cada vez mais com a Tua presença, Senhor. Ó Deus, obrigado por cada irmão que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite cada vez mais, Senhor, cheios do Teu Santo Espírito, ó Deus. Ó Deus, Tua palavra diz que para nós ficar firmes, Senhor, vigilantes também, porque a vinda do Teu Filho Jesus está próxima, Senhor. Que nós devemos ficar preparados, então prepara-nos, Senhor Deus amado. Que possamos ser restaurados naquilo que falta ajustar, Senhor. Dar-nos força, dar-nos coragem, Pai. Ó Deus, para enfrentarmos as dificuldades, ó Deus. Ó, Pai, porque nós temos as Tuas promessas, a Tua palavra, para que Tu estarias conosco, Pai. Até a consumação do século, Pai. Diante dessa palavra, nós temos aqui que Tu és o nosso Deus, aquele que nos sustenta, Pai. Aquele que está ao nosso lado, Senhor. Então, por isso, obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite. Eu peço Tua bênção sobre a vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Também pela liderança da nossa igreja também, Senhor. Que apesar de tudo, Senhor, que ninguém venha esmorecer, Senhor. Também cuide do pastor também, Pai. Nós queremos cobrir ele, Pai, com a Tua proteção, Pai, com a Tua unção, Senhor, de sabedoria, de intrepidez, de ousadia, Pai. E nós sabemos que o inimigo já está derrotado em nome de Jesus, ó Pai. É o único que está derrotado, Senhor. E eu sei, Pai, que Tu tem planos grandes para cada um aqui, Senhor. Ó Pai amado, apenas nós temos que estar disponível, com o coração aberto, Pai. Com o coração totalmente voltado para Ti, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Deus, receba, Pai, a nossa oração nessa noite, Pai. Ouve o clamor do Teu povo, Senhor. Ó Pai, que nós queremos ser diferentes, ó Deus. Ó, mesmo diante dessa exortação, Pai, nós queremos ter uma vida diferente, de avaliarmos também a nossa vida durante esse ano que está terminando, Senhor Deus. Ó Deus, se o Senhor se agradou ou não das nossas atitudes, ó Deus. Nós queremos nos colocar na Tua presença, pedimos somente perdão, Senhor Deus amado. Misericórdia, Senhor. Ó Pai amado, mas obrigado, Pai, porque nós temos acesso novamente à Tua presença, Pai. Nós podemos nos colocar diante de Ti, derramarmos na Tua presença, Pai, reconhecendo realmente que Tu és Deus, o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, Senhor. Ó Pai, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Nos fortalece, Pai. Ó Deus, nos dá coragem, nos dá um espírito de ousadia, Pai, de intrepidez, Pai, para realmente anunciar os Teus feitos aqui nessa cidade e arredores, ó Pai. Aonde Tu nos colocar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.